Qual foi o significado da declaração de Jesus quando ele disse: "Eu nunca soube que você se afastava de mim"? Jesus então diz claramente que nunca te conheceu. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Mateus 7:23. A mensagem mais conhecida de Jesus, o Sermão da Montanha, focalizou os corações de seus ouvintes, visando tanto seus discípulos quanto o público em geral. Pode parecer surpreendente ouvir que até mesmo Nosso Senhor Onisciente admite não conhecer algo ou alguém. No entanto, Jesus se refere a um tipo de conhecimento que está mais relacionado a relacionamentos pessoais do que conhecimento intelectual. Quando Jesus conclui seu Sermão da Montanha, ele dá um último aviso sobre a verdadeira fé. Segundo Jesus, haverá falsos profetas cristãos que se disfarçarão como indivíduos inofensivos. Mateus 7,15, Bíblia Amplificada. Devemos ter cuidado com esses falsos profetas, que se aproximam de nós vestidos de ovelhas, parecendo gentis e inocentes, mas internamente são lobos vorazes. Mesmo que usem linguagem religiosa e exibam poder, eles realmente não pertencem ao Senhor. Mesmo que alguém pareça ser um cristão para os outros, ainda podem ser considerados malfeitores por Deus e serem enviados para longe de sua presença, como declarado no versículo 23. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele serão capazes de entrar no céu. O que é importante não é apenas o conhecimento que temos de Deus, mas que Deus nos conhece, como Paulo explicou. Aqueles que amam a Deus são conhecidos por Ele. O Senhor cuida de seu rebanho como um pastor, Isaías 40:11, e Ele sabe quem são suas ovelhas, João 10:14. Eu sou o bom pastor e, sem dúvida, conheço aqueles que são meus, e eles me conhecem. Eles têm um relacionamento pessoal profundo comigo. As palavras sombrias de "eu nunca soube que você partiu de mim" mostram que Jesus é verdadeiramente onisciente. Ele não os conhecia no sentido em que conheceria seus seguidores, mas ele sabia que seus corações estavam cheios de iniquidade. A condenação de Isaías à hipocrisia se encaixa perfeitamente nesse grupo. Essas pessoas se aproximam de mim com a boca, mas são inimigos com seus lábios, pois seus corações estão longe de mim. Isaías 29:13. Os malfeitores que Jesus não conhece são falsos cristãos e falsos mestres. Revelação 22:15. Há aqueles lá fora que são como cachorros, impuros, de baixo caráter moral, feiticeiros com suas drogas intoxicantes e artes mágicas. Também inclui o imoral, o pervertido, os molestadores, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam o engano, a mentira e a trapaça. Jesus adverte que um dia ele dirá a esse grupo de praticantes religiosos: "Eu nunca te conheci." Deus não tem prazer em enviar pessoas para o inferno. 2 Pedro 3:9, Bíblia Amplificada. O Senhor não está atrasado em cumprir sua promessa, como alguns consideram, mas é extremamente paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqueles que tentam justificar seu julgamento e se consideram dignos do céu com base em suas obras estão enganados, pois o verdadeiro caminho para a salvação não é alcançado apenas por meio das obras. Enquanto afirmam fazer todas essas boas obras em nome de Cristo, eles deixaram de fazer a única obra de Deus que realmente importa, ter fé naquele que Ele enviou. E assim, Jesus, o justo juiz, os condena à separação eterna de sua presença. Um popular comentarista da Bíblia observou que este aviso de Jesus se aplica a pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas cuja vida espiritual não tem nenhuma conexão com sua vida diária. Eles podem ir à igreja e cumprir alguns deveres religiosos diários, mas pecam contra Deus e seus semelhantes, assim como qualquer outra pessoa pode fazer. Há aqueles que falam como anjos, mas vivem como demônios. Suas palavras são suaves, mas suas ações são cruéis. Jesus afirmou ser aquele diante de quem as pessoas devem se apresentar no dia final do julgamento, e ele é legitimamente chamado de Senhor. Isso deve ter sido uma declaração impressionante para aqueles que estavam acostumados com um professor pouco conhecido em uma área remota, que acreditava que ele seria o juiz final de todas as pessoas no futuro. Ao dizer isso, Jesus chamou nossa atenção para um dia iminente de julgamento para todos os homens. O que é o foco principal de sua vida agora? Você realmente considera isso seriamente? Você imagina que pode defendê-lo agora, mas será capaz de defendê-lo quando todas as coisas na terra e o tempo tiverem desaparecido no nada? Senhor, Senhor, não somos nós as pessoas de quem Jesus falou aqui.
Elas haviam realizado feitos espirituais impressionantes, profetizaram, expulsaram demônios e realizaram muitos milagres. Embora essas coisas sejam grandiosas, elas não têm valor comparado à comunhão genuína e à conexão com Jesus. Significativamente, eles até fizeram essas coisas em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento verdadeiro de amor e comunhão com Ele. Eu nunca soube que você se afastava de mim, você que praticou a iniquidade. Em última análise, a salvação é baseada em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, em vez de apenas confessar verbalmente ou confiar em obras espirituais. Nossa conexão com Ele através do dom da fé é o que assegura a nossa salvação. Estar conectado a Jesus nos mantém seguros, enquanto a falta de conexão com Ele faz com que todos os milagres e grandes obras não signifiquem nada. É uma palavra terrível, uma separação terrível, afastai-vos de mim. Jesus, a própria união com quem a vida eterna deve ser encontrada. Para estar unido a Cristo é o céu, enquanto estar separado dele é o inferno. Jesus é o juiz, e as chaves estão em suas mãos. Se afastar de Cristo é o próprio inferno. É a base de toda a miséria dos amaldiçoados, ser cortado de toda esperança de receber os benefícios de Cristo e de sua mediação. A verdadeira fé de alguém em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer Senhor, Senhor e reivindicar a crença não é suficiente, é necessário seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um vocabulário religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos religiosos, mas ainda falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que realmente nasceram de novo têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. Romanos 8h09 Nova Versão Internacional. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Romanos 5h05 Nova Versão Internacional. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando a porta se fecha, ela nunca mais se abrirá. No entanto, algumas pessoas ainda se agarram à esperança de que a porta possa se abrir. Mas não há nada nas Escrituras que indique isso. Para garantir tal expectativa, todos que ouvem essas palavras e agem sobre elas serão como um homem sábio, perspicaz e sensato que construiu sua casa na rocha. A chuva caiu, as inundações vieram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundamentada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas palavras, mas não as coloca em prática, será como um tolo homem estúpido que construiu sua casa na areia. A chuva caiu, as inundações em torrentes vieram e os ventos sopraram e bateram contra a casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos, aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem sobre eles. Cristo pregou para uma multidão mista e, assim, ele separa, assim como fará no grande dia em que todas as nações serão reunidas diante dele. Ouvir Cristo não é apenas dar-lhe audiência, mas obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto principal: nossa profissão de fé em Cristo será finalmente testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé por sua obediência não terão nada a temer. Suas casas, fundamentadas na rocha, permanecerão. Por outro lado, aqueles que professaram confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos descartar levianamente este sermão, pois foi Deus quem nos deu. Devemos nos prostrar diante dele e submeter-nos à sua autoridade, pois todos nós seremos julgados. Quando Jesus terminou de falar essas palavras na montanha, as multidões ficaram surpresas e admiradas com seu ensinamento, pois ele os estava ensinando com autoridade, não como os escribas que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente, e é provável que tenha sido dito mais do que está escrito aqui. Agora eles ficaram surpresos com essa doutrina, e é temível que poucos tenham sido levados por ele para segui-lo, mas eles ficaram maravilhados com o presente. Ele fez seu discurso com autoridade, suas lições eram como leis, suas palavras eram palavras de comando. Cristo na montanha mostrou mais autoridade verdadeira do que os escribas na cadeira de Moisés.
Portanto, a questão é como servir a Deus de maneira aceitável. Uma coisa é andar com Deus e servi-lo da maneira que queremos, e outra coisa é servi-lo segundo o padrão ou maneira que ele deseja. Lembra quando ele disse a Saul que a obediência é melhor do que sacrificar? Isso significava que não podemos buscar servir a Deus em nossos próprios termos, apenas de acordo com a sua própria vontade conhecida. É importante distinguir entre isso, porque muitas pessoas têm afirmado com veemência que andaram com Deus e fizeram a sua vontade, apenas para ouvir Deus dizer: afastem-se de mim. Andar com submissão reverente à palavra de Deus nos dá uma visão profunda e percepção de como Jesus orou. Embora não estivéssemos lá para vê-lo, somos gratos por termos a Bíblia. Hebreus 5:07 diz: nos dias de sua vida terrena, Jesus ofereceu tanto petições e súplicas urgentes para aquele que era capaz de salvá-lo da morte, com grande clamor e lágrimas, e foi ouvido por causa de sua reverente submissão a Deus. A impecabilidade de Jesus e sua determinação infalível em fazer a vontade de Deus são exemplos de por que Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Jesus foi ouvido por causa de sua reverente submissão. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5:7 refere-se ao tempo em que Jesus orou no jardim do Getsêmani e essa é a descrição do que ocorreu naquele momento. A submissão reverente consiste, portanto, em dizer ao Pai: não como eu quero, mas como tu queres. Que a tua vontade seja feita. Consiste em renunciar nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usar como padrão, conhecida como o Pai Nosso. Nessa oração, ele incluiu esse mesmo princípio que nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos dizer: seja feita a tua vontade. Essas palavras simples significam que estamos dizendo: se a minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado a minha vontade. Quando houver conflito entre nossos desejos, deixe o teu prevalecer. Além disso, ser genuinamente dedicado a Deus implica um compromisso do coração que não é facilmente desfeito ou desanimado. 2 Crônicas 15:14-15. Além disso, eles fizeram um juramento ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e chifres. Todo Judá se alegrou com o juramento, pois eles haviam jurado de todo o coração e o buscaram seriamente. E o Senhor os deixou encontrar descanso por todos os lados. É essencial ver que eles alcançaram descanso após sua genuína dedicação a Deus. Da mesma forma, podemos encontrar verdadeiro descanso quando fazemos a escolha de ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando estamos verdadeiramente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua cobertura e seu agrado com compromisso absoluto do coração. Quando estamos verdadeiramente dedicados, é natural carregar sua presença e ver suas manifestações sobrenaturais. A verdade é que algumas pessoas, que são chamadas pelo nome de Deus e frequentam sua casa, têm corações que estão distantes do Deus vivo. Número 3. Devemos ser sacrificiais em nossa caminhada e trabalho com Deus. A mordomia para Deus requer um certo nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser inconveniente para nossa carne. No entanto, é necessário para caminhar nas bênçãos de Deus ao longo da linha do sacrifício. Geralmente, o sacrifício envolve nosso tempo, habilidades, energia e recursos para ver o reino de Deus avançar na terra. Daniel vem à mente quando falamos sobre esse tipo de sacrifício. Ele deixou seu conforto como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para permanecer dedicado a Deus. Em suas orações, ele desafiou ordens porque estava disposto a sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem ele servia. Abraão também conhecia o que era servir a Deus de forma sacrificada. Pai, sou grato por cada privilégio que você já me deu. Obrigado pelas oportunidades de buscar o avanço do seu reino. Em nome de Jesus, peço pela graça de servi-lo de forma aceitável, com alegria, dedicação e compromisso. Amém.